O Brasil ele tem um tempo meio imaturo na questão do marketing, né? Um relacionamento imaturo. Se você olhar nos Estados Unidos, a relação do marketing com as empresas é primordial. Em primeiro lugar, porque ele sabe que é o caminho que ele vai chegar até as pessoas. Não o primeiro lugar de corte, como é aqui. Aqui as pessoas não entendem como investimento, entendem como custo. E não é. Custo é outra coisa. Custo é você comunicar mal para as pessoas erradas e não ter resultado. Quando você entende o teu cliente, quando você entende o teu caminho, você está promovendo vendas, você está promovendo a aceleração da tua empresa. E olhar isso com um olhar didático, né? Sabendo os seus números, sabendo os seus caminhos, é uma máquina. Muito bem-vindos, mais um Mitro Talks, e hoje muito especial. Hoje a gente tem com a gente aqui a Raquel Justus. Prazer, Jeff. Raquel, olha, a gente tentou marcar algumas vezes, tal, e hoje deu certo. Estou Hoje muito deu certo. feliz por Eu, isso. eu andei dando uma fugida. Como eu estava falando antes, assim, a rotina, né? E a nossa agenda tá um pouquinho complicada, mas hoje a gente parou para conversar, fazer uma reunião boa aqui. Legal. E assim, Raquel, bem rapidinho, para a galera que não te conhece, vai, se apresenta. Então, eu sou Raquel Justus, sou esposa do Luiz Fernando Justus, né? E juntos nós caminhamos com a Ponto Com, que é a nossa empresa de comunicação. Hoje Uhum. eu estou à frente, depois de mais de 25 anos de jornada juntos, e eu estou como CEO nesse momento, e ele está alçando novos voos Uhum. paralelos, né? Em nichos de tecnologia que a gente tem. Então a gente dividiu por aí. E trabalho na área do marketing, relacionamento, experiência do consumidor e todo esse ecossistema tão precioso, que a gente Ah, gosta legal. tanto de trabalhar. Ele equilibrando os pratinhos, né? Então trabalhar e ajudar empresas realmente a produzirem comunicação, Legal. chegar A Ponto Com fez 27 anos agora, isso, a agora em junho. Aham. agora em junho. Isso. E eu lembro até porque eu participei um pouco dessa história Sim, lá a no gente trabalhou começo, junto lá. mas a impressão que eu tenho, assim, que mudou muito. Muito. A gente, na verdade, nós estamos desde o início, né, o marketing na parte digital, em Uhum. 99, quando o Luiz teve esse insight, essa visão, ele é muito visionário, eh, ela é incipiente, realmente não existia. E nesse caminho nós vimos tantas coisas acontecerem, né, então a gente teve que se readaptar a essas transformações que antigamente até eram de certa forma lentas, mas agora estão a cada não digo nem 6 meses, muito menos tempo, A gente então fala, né, é uma renovação mesmo diária, né. uhum. Então a gente viu participar o início do Google, o início dos blogs, das ferramentas, muito lá atrás nós Portais. fazíamos os sites impossíveis, né, porque precisava muita mão na massa na questão de tecnologia, Uhum. desenvolvimento, e não era somente a parte, né, a comunicação ela existia, mas tinha muito ferramental atrás para Uhum. fazer. Então a gente participou de muitos projetos, parte de e-commerce também, o surgimento dos e-commerce, dos marketplaces, e todo esse ecossistema, né. Hoje a gente está vivendo outros desafios, né, muito mais essa questão de mídia, né, retenção de atenção e como chegar até as pessoas com tanto barulho, com tanta disputa, é desafiador mesmo. E uma percepção que eu tenho, falo assim: "Poxa, tanta coisa mudou, mas será que a cabeça das pessoas mudou junto?" Você acompanhando as empresas, o que que você percebe, assim? Tem gente que ainda acha que marketing é só post. Ah, com certeza. E ainda existe um lugar de aprendizagem muito grande. O marketing, ele é o caminho, né. Ele é o caminho para a gente mostrar o teu produto, o teu serviço e, na verdade, o que o cliente quer, não o que Uhum. você imagina. A gente tem que entender as necessidades do cliente e qual é esse caminho de início, de meio e de fim e de pós. E esse caminho, muitas vezes as pessoas elas se confundem, né, só chamar atenção? Tá, chamei atenção, mas aí eu faço o que com isso? Uhum. Para onde eu vou? Então esse ecossistema de comunicação ainda existe um ruído nas empresas de entendimento do que fazer, como fazer, né, então e o comportamento, assim, pessoas são pessoas, Uhum. elas sempre serão pessoas.
Então você entender esse comportamento e administrar esse caminho até chegar lá, são você tem que conhecer mesmo Uhum. de comportamento para saber comunicar para a pessoa e com quem você está falando. Vou pegar seu gancho, porque a gente sempre viu, talvez, o marketing muito relacionado à venda. Sim, E sim. você falou em comunicar. Uhum. Como que você vê essa transição, né, do marketing venda para o marketing comunicação? É, uma das coisas em que a gente percebe, as pessoas acham que marketing é uma geração de lead. Hum. Na verdade, não é isso. O lead é uma parte, mas e o relacionamento? E esse conhecer a pessoa, saber o que realmente ela precisa, estar na vida dela, presenciar os momentos, etapas da sua vida. O marketing, ele trabalha esse comportamento também, essa vivência. Então, Uhum. a gente não pode simplificar, né, e as pessoas simplificam só com um ponto. Então é nesse lugar que a gente trabalha, é nesse ecossistema, você vai atrair, você vai se relacionar e você vai entregar um bom produto, um bom serviço, que Uhum. eu acho que isso é primordial, é o mínimo, né, e você vai continuar esse relacionamento com essa pessoa, porque uma primeira vez, uma primeira compra aleatória, ela é muito mais cara do que uma compra A recorrente, um recorrência. relacionamento com a marca, Uhum. né. Então esse trabalho, ele traz uma, como que eu vou dizer assim, uma diminuição mesmo de custos, né, que é Uhum. o que a gente busca, né, otimizar, Uma uma eficiência. eficiência. E assim, uma marca que ela é perpétua é uma marca presente. Uhum. Então você fazer coisas pontuais, coisas que, ações, campanhas, as pessoas não vivem com campanhas, elas vivem no relacionamento. Então é mudar uma perspectiva da visão do marketing e como ele deve ser aplicado dentro das empresas, das marcas, dos serviços. É muito mais que isso. Às vezes eu converso com as pessoas, eu falo que existe uma dinâmica, se você quiser saber aonde que você quais são os pontos de importância e relevância na sua vida, talvez um bom lugar de você investigar isso seria o seu extrato bancário. Por quê? Porque é onde você mais investe, Uhum. geralmente é onde tem mais importância para você. Sim, sim. Como é que você vê isso das empresas? Você acha Realme que o pessoal ainda, assim, tem muita empresa investindo errado quando a gente fala de marketing? Totalmente, totalmente. Infelizmente, a só que ao mesmo tempo eu vejo isso como uma oportunidade. O Brasil, ele tem um tempo meio, imaturo na questão do marketing, né, um relacionamento imaturo. Se você olhar nos Estados Unidos, a relação do marketing com as empresas é Uhum, primordial, o primeiro lugar, porque ele sabe uhum, que é o caminho que ele vai chegar até as pessoas, hum, não o primeiro lugar de corte como é aqui. Aqui as pessoas, não entendem como investimento, entendem como, custo, e não é, custo é outra coisa, custo é você comunicar mal hum, para as pessoas erradas e não ter resultado. Quando você entende o teu cliente, quando você entende o teu caminho, você está promovendo vendas, você está promovendo aceleração da tua empresa. E olhar isso com um olhar, eh, didático, né, sabendo os seus números, sabendo os seus caminhos, é uma máquina. Você faz uma uhum. sua própria máquina. E isso não é receita de bolo. Você não vai aplicar o que eu vou aplicar numa empresa, eu não vou aplicar para outra, porque cada um tem seu dinamismo, as suas perspectivas, os seus clientes, é diferente para cada um. Você tem que entender o seu ecossistema, Hum. antes de sair aplicando uma metodologia que hoje, né, a gente, vem por modismos, acontecem os modismos na internet, hoje a gente trabalha, como você mesmo falou, a gente viveu tudo. Então a gente já começa a identificar, vai passar a onda As vai ondas, cansar, chega uma hora que cansa. E não adianta, o trabalho bem feito é o feijão com arroz bem feito, consistência. entender o teu negócio, entender o teu produto, entender a tua entrega e entender o teu cliente. Então é uma questão muito mais de gestão do que simplesmente de ações. São ações isoladas e trends curtas nunca vão dar resultado, você vai ficar correndo atrás do rabo literalmente. Você acha que dentro dessa avaliação, dentro desse ambiente, tem como crescer sem marketing? Hum.
não vejo um caminho tão promissor, porque o marketing realmente ele é uma disciplina que chega até o teu consumidor, né. Então o marketing ele tá em todas as instâncias da tua empresa, na tua logística, na tua recepção, na tua entrega. Qual é o poder do marketing, ele é tão grande, porque ele traz o valor, a percepção de valor, porque você está entregando, senão você vira Uhum. mais um. Qual é o teu diferencial? Como que você vai explicar o teu diferencial O para que alguém? falam de você? O que falam de você, né, quando você não está na sala. Aham. O que que seus Então, clientes falam de você? O que que quando seus você colaboradores falam de sim, qual é você? a percepção que você está trazendo através Uhum. do teu, né, tua comunicação mesmo. Esse participo uma vez por mês de um fórum de empresários, e foi levantada uma questão de uma empresa, no setor de saúde, Hum. no qual eles têm uma entrega maravilhosa e que as pessoas não sabiam. Falei: "Gente, vocês precisam comunicar o que vocês entregam". Uhum. Eles queriam, aumentar o share de mercado numa determinada área, e só que as pessoas não sabiam. Então, assim, você pode ter o melhor produto, pode ter a melhor entrega, se as pessoas não sabem, como que elas vão comprar de você? Então, o marketing ele é vital para o crescimento do negócio e para a manutenção do negócio. Mesmo que, às vezes, num momento econômico, numa disputa de atenção, que hoje a gente tem uma disputa de atenção gigantesca, principalmente Uhum. em ano de eleição, por exemplo. Hoje a mídia, a mídia do Instagram é uma mídia, né, um canal Sim, de é um mídia. canal de mídia. A disputa está gigantíssima, né, então quais são os teus canais de venda? Você precisa estar ali nesse momento? Quais são as estratégias para você chegar no teu cliente além, né, Uhum. ou fazer de uma forma diferente, de uma forma mais genuína, não ser, né, uma forma disruptiva, você chega, mas esses comos você não vai tirar de uma dica, você não vai tirar do sobrinho, sabe, Uhum. precisa profissionalizar, precisa entrar com uma camada maior de gestão, uma camada maior de comunicação e de entendimento de comportamento. Existe fundamento. Não, tem que ter fundamento, tem que ter metodologia, né, e acompanhar, né, é o acompanhamento. Fez, ok, deu certo. O que deu certo aqui, o que não deu? Vamos revisar, vamos refazer. Opa, esse formato deu, então vamos chegar aqui, vamos otimizar. São botões, depois você vai ajustando. Claro, existem momentos, existem tendências e a gente precisa estar atento a todas elas, né. Uhum. Muitas vezes um produto é lançado que vai interferir no teu negócio, né. A gente está falando muito, né, das canetinhas, das famosas Uhum. canetinhas emagrecedoras. Quem diria que uma canetinha emagrecedora iria mexer no mercado, por exemplo, da moda? Claro, né, as pessoas não são mais G, elas viraram Uhum. P. Uhum. E quanto que você tem que produzir de P agora? Não tem mais Mudou. mudou, Aham. né, as gôndolas mudaram, os restaurantes tiveram que diminuir suas porções de prato, porque as pessoas não aguentam comer aquela quantidade que ela comia, porque influencia, né, E tudo não, isso. em tudo isso influencia. Então, assim, a gente tem que estar atento às tendências, tem que estar atento aos formatos, mas acima de tudo tem que existir metodologia. Tem que entender, tem que Uhum. acompanhar. E quem não faz, quem não acompanha, continua no mesmo lugar ou some. E aí a questão do relacionamento, ela é primordial, Com né. certeza. Então, assim, como que você vê essa questão do CRM? A gente fala muito, né, do Customer Relationship Management, né, a Uhum, gestão uhum. do teu relacionamento com o cliente, e como que isso se relaciona, com toda essa estrutura que você está dizendo. Se você parar para pensar, a gente tem um CRM. Quantas pessoas têm o CRM? Tem os dados. Você faz o quê com aquilo? Hum. Né, a gente tem que ampliar esse olhar, porque se você for muito intencional e muito estratégico, você tem ouro nas mãos. Você tem o comportamento do teu cliente ali. Se você souber trabalhar não só como dados, né, é a mesma coisa você ter e jogar na gaveta, não adianta, Uhum. né. Então, assim, não é simplesmente: "Ah, eu tenho lá", mas faz o quê com isso? Gostei dessa analogia do ouro, É, porque a impressão que eu tenho é que tem gente guardando o ouro em caixinhas de papelão jogadas totalmente. por aí, Não tem, né. não sabe o que fazer com isso. A pessoa não vê, às vezes, o valor que ela tem ali de uma caderneta de Uhum, contatos, né, e ali pode estar muita coisa boa para o negócio dela. Óbvio, né, não necessariamente uma caderneta de contatos, às uhum. vezes uma lista, uma planilha,
E Sim. aí a forma dele conseguir extrair o ouro, Uhum. né, garimpar esse ouro. É, aí é o segredo. É você ter noção dos dados que você tem, do comportamento, você precisa extrair essa Uhum. informação. Extraindo essa informação, você já tem dados suficientes para comunicar, através do marketing, o que essa pessoa vai realmente vai atraí-la, né. O Uhum. que tem a ver com ela, com a vida dela, que conversa com o momento dela. Não adianta eu, vender fralda para mim. Por exemplo, minhas crianças já cresceram, né, eu tenho que entender qual que é o num determinado momento eu vivia com fraldas ao meu redor, não Saber estou mais com grupo de fralda. mães, né, É, onde que tem promoção de então assim, quantas. esses momentos passam também. Qual é a jornada do teu produto, né, se você Uhum. tem, você vende móveis, tá, essa pessoa recheou a sua casa nesse momento, mas daqui um tempo ela vai ter uma manutenção, ela Uhum. tem uma casa nova na praia, ela vai vender aquele imóvel, ela pode indicar para um qual é o caminho? Eu vejo esse erro em muitos marketplaces. Você compra um produto e depois que você compra aquele produto, você já comprou. Aí você começa a receber um monte de propagandas de Uhum. produtos semelhantes, mas a sua Semelhante, já foi, necessidade você já supriu. já supriu. Então existem produtos e produtos, né, jornadas e jornadas. Uhum. O que está, qual é o próximo passo da jornada? Você precisa antecipar. Ou qual é o passo anterior? Você precisa estar no ecossistema anterior. Por exemplo, existem mídias como o Pinterest. O Uhum. Pinterest é uma plataforma praticamente mais feminina ali, vou dizer uns Hum. 80, 90%. Uhum. Mas é um lugar de inspiração. Por que que a tua empresa não está ali permeando o imaginário desse cliente? Ele pode não Uhum. estar comprando agora, Se tornando mas ele aspiracional. ele está decidindo, eu tenho a minha pastinha, por que que eu Uhum. não estou ali? Sabe, então são coisas, por que que eu estou lá brigando num Instagram da vida, por atenção, pagando caro, principalmente agora, né, o lago está cheio de pescadores, então está Uhum. ficando mais caro esse peixinho, está cada vez mais caro. E aí adianta então porque a gente vê muita gente falando, né, as pílulas, né, as Uhum. pílulas mágicas, tal. "Ah, o tráfego pago", né, e eu não tenho um CRM organizado. Né, se você não tem, né, esse essa a gente chama de máquina de vendas, né. Lá Uhum. dentro da Ponto .com nós trabalhamos com essa metodologia, entender, diagnosticar em que fase a tua marca está, Uhum. aonde ela precisa de mais nutrição, né, a gente vai nutrir essa marca, trabalhar o ecossistema da marca, saber quais são os teus dados relevantes, quais são, né, esses pontos que você precisa injetar realmente. Hum. Porque você fazer às cegas, você vai estar fazendo mais do mesmo ou igual o amiguinho está fazendo, não vai te gerar um resultado, e é aí que as pessoas ficam mudando. Aí ela passa um ano com um, outro ano com Um outra outro ano com agência, com outra empresa, com mais um colaborador, e não vai ser isso. Enquanto você não sentar, realmente, fazer um mapeamento, um diagnóstico, aonde você quer atuar, com quem você quer atuar e quais dados você tem e como você vai comunicar, você não vai ter um resultado efetivo. E qual que seria, por exemplo, assim, um dado chave que toda empresa deveria captar do seu cliente? Olha, na verdade, eu não vejo como um dado-chave, mas eu vejo como um ecossistema de dados que você precisa ter do teu negócio. Hum. Você precisa saber qual é o custo de aquisição do teu cliente. Uhum. Você precisa saber quais são as o que deixa teu cliente a muito mais longo tempo, que é o a gente chama do LTV, né. Então eu Uhum. vou dar algumas siglas, Tá. e as pessoas precisam saber e correr mesmo para entender, porque isso vai ajudar dentro do ecossistema. A gente está falando de marketing, né, a gente está falando de Uhum. comunicação e que vai ajudar a nutrir as Então vendas. você falou de CAC, você falou de De LTV. LTV, então esses são números dos quais você precisa buscar e ter entendimento. E você só vai ter entendimento quando você sentar e colocar esses numerozinhos Uhum. e o que é importante. Por exemplo, um CAC, vamos fazer uma analogia de um evento, por exemplo. Uhum. Eu vendo sistemas, vamos lá, nós vendemos sistemas. Se eu trago 10 pessoas aqui e eu gastei R$ 1.500 para esse evento, Uhum. e eu saí
com um cliente daqui? Ok. Qual é essa continha que eu tenho que fazer, Uhum. né? Quanto que custou? Ah, não, eu coloco lá R$ 5.000 em tráfego pago. Trago quantas pessoas para dentro? Trabalho essas pessoas, adquiri né? Uhum. Quanto valeu, né? Então são essas contas as pessoas precisam fazer. Ah, não, tá muito caro, tá muito barato, tá barato, tá bom, acelera aqui. O que que a gente precisa ajeitar para diminuir esse valor? A partir do momento que essa pessoa tá dentro, como vou fazer para ela ser advogada da minha marca? Porque uma pessoa advogada da tua marca é o sonho de cada né, das empresas. Você ter pessoas fiéis, a lealdade hoje ela é Então, muito importante. tudo isso que você está trazendo, eu vejo assim, existe uma intencionalidade, Sim, né, e aí tá me arremetendo à questão de construir uma jornada. com Como que certeza. a gente faz isso, assim? O que que significa desenhar uma jornada do cliente? A jornada do cliente, ela é como você falou, essa intencionalidade de entender o que é importante para ela, o que você está Uhum, entregando, porque não adianta você as pessoas ficam muito no imaginário e no feeling. O feeling, ele não vai te trazer resultado. Então você precisa entender qual é a jornada desse cliente. Por exemplo, a jornada de uma mãe. Já vou trazer novamente para a mãe. uhum, Uma mãe de uma criança até 3 anos, ela tem uma vida. Ela não dorme direito, ela consome menos para ela e mais para a criança, o tempo dela é bem escasso. Então, como que você vai chegar nessa mulher? Se eu falar de assuntos que não tem nada a ver com ela, eu não vou captar essa pessoa, né. uhum, Então eu preciso entender qual é o caminho dela, o que o teu cliente gosta, o que ele vive, aonde ele se inspira. Muitas vezes você está com a tua marca num lugar que não vamos dizer assim, seria o óbvio. Ah, eu estou numa gôndola, eu sou uma marca de uma gôndola de mercado. Mas se eu estiver fora da gôndola do mercado, em outro lugar, num evento, né, eu vou ter um protagonismo diferente do que eu estaria só na gôndola do mercado. Então criar essas relações, aonde esse cliente está, qual é o caminho que esse cliente faz na vida dele, você estar presente, né, por exemplo, olha, todo mundo fala da Coca-Cola, mas é que eles são mestres nesse sentido. uhum. Eles não a Coca-Cola não é Coca-Cola, ela transmite felicidade, tá no momento De do festa. Natal, de festa, de comemoração, então eles linkaram ao sentimento, à emoção. Qual emoção que o teu produto tem que ser relacionado. Você tem que entender em que momento que você tem que entrar. Então é uma decodificação mesmo de Hum. pessoas, de comportamentos e como você vai trazer isso para o emocional da pessoa. E na sua avaliação, considerando então que eu tenho assim, uma jornada do cliente, às vezes eu tenho uma jornada do produto, onde que acontece essa divergência? Onde que as empresas perdem clientes? Elas perdem no momento em que elas realmente não entendem com quem elas estão falando. Elas estão falando consigo mesmas. Muitas vezes o empresário, né, o empreendedor, ele está falando para si, não está falando para o outro. Uhum, Então é sobre o outro, não é sobre você. Não é sobre o teu catálogo de vendas. Vendas, 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 não funciona dessa forma, né, você tem que ser necessário, se faça necessário. Eu acho que é aí que existe esse buraco, né, de comunicação mesmo. Trazer, você tem um produto, você tem uma parte técnica, legal, mas o como ela vai se refletir na parte de comunicação para o que a pessoa está precisando. uhum, Né, então porque o dinheiro ele existe, ele só migra de mercado, uhum. né, então, às vezes as pessoas falam: "Poxa, não tá, né", aonde ele está. E uma pessoa que foi bem atendida, que teve o seu problema resolvido, Com ela se torna certeza, um advogado daquela com marca, né. certeza, isso é uma área, assim, cada vez, prioritária, porque muitas vezes a gente traz essa pessoa até a empresa, através do marketing, das comunicações, acertamos, aí chega lá na ponta, aquele atendimento Hum, ele é péssimo. Então, como eu falei, o marketing ele está em todas as etapas da empresa, desde da faxineira, da uhum. recepcionista, né, do outdoor, da mídia, tem tudo.
Então, se você não tiver essas etapas bem definidas, trabalhadas, treinadas, atendidas, organizadas, aí a gente volta para o CRM. A gente pode ter um sistema que nos ajude, né, e hoje tem tanta coisa, tem tanta oportunidade para ver, mas saber tirar proveito disso, Uhum. né, saber tirar proveito das ferramentas que a gente tem muita ferramenta hoje. A gente trabalha em marketing desde 99, nossa, na época que era assim, né, na unha mesmo, no feeling, Uhum. muitas coisas a gente não conseguia mensurar. Uma propaganda era um tiro de canhão e que depois a gente tinha uma noção, né, alguns dados, Uhum. mas não era tão mensurável quanto hoje. Então saber utilizar dessas ferramentas a seu favor Fazer hoje um é teste era muito custoso, né? muito, e era muito caro, e hoje não é. Hoje é Uhum. acessível, então as pessoas precisam buscar esse conhecimento mesmo na área do marketing, de como fazer, pegar pessoas boas, porque apesar de tantas ferramentas, se o piloto não for bom, e não tiver conhecimento de negócio, não tiver conhecimento de comportamento, também ficam pontas soltas, né. Então esse é um lugar de atenção. Na Nitro a gente comenta bastante sobre isso, porque a gente tem esse entendimento que não basta ter ferramenta se não tiver fundamento. Isso, Se muito bem. você não tiver a metodologia, se você não tiver o cuidado com o processo, você vai estar talvez automatizando processos ruins, você vai estar aumentando a quantidade de desvios, de erros, enfim, né, porque, as ferramentas não vão substituir Não vão. esses fundamentos de um processo bem estruturado. E hoje em dia a gente vê muita gente correndo atrás de ferramenta, né, e até tô correndo atrás daquilo que não tem Uhum, e negligenciando aquilo que tem. sim. Qual que é a tua visão, assim, como que você faz para eu já tenho um cliente, como que eu posso fazer com que ele aumente o ticket, que ele faça uma recompra? Qual que é a tua visão a respeito de cuidar desse cliente que já está dentro? Olha, isso é como eu voltando lá no ponto que a gente fala do relacionamento. Quando você conhece o teu cliente, você já antecipa o próximo passo dele. Uhum, Então existem certas coisas que naturalmente ele vai fazer no pós. uhum, E você estar presente nesse momento, não simplesmente sumir. Ah, acabou, funil foi lá, né, funilzão de venda, lead, 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 aquece, 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 fez a compra, sumir. Esse é um estilo de venda, né. uhum, E existe o flywheel que a gente trabalha, a metodologia do relacionamento e do pós. Esse pós-venda, vocês saber identificar qual é a próxima necessidade. Não vai ser, por exemplo, vitaminas. Eu sei que a minha cliente, utiliza determinada vitamina, e que daqui 3 meses vai acabar. Eu sei que minha cliente utiliza, make, daqui 2 meses vai acabar. uhum. Aonde você está nesse Nesse período, momento. nesse momento? Você voltou? Você fez um cashback? Você fez uma novidade? "Ó, saiu, tem aqui a tua base, mas tem lá". Recompra. Além de, Uhum, claro, eu bato, tem que ser bom produto. E além de estar também você aparecendo. Aparecer, bom produto, saber a jornada, volta para a jornada, uhum. é promover a recompra. Nessa visão, você acha que crescimento pode ser previsível? Com certeza, com certeza. E também queda, né. Como eu voltei essa previsibilidade do mercado, você entender o que está acontecendo nas tendências, novos produtos, direcionamento. Por exemplo, a gente teve um redirecionamento bem importante da Zara. A Zara fechou várias lojas físicas, e o Uhum, porquê? E ela está mudando a forma de experiência do consumidor dentro das lojas. Ela sim. entendeu que o mercado está mudando e que existem necessidades diferentes. Olhando de forma assim, gente, alguma coisa está errada, não, ela está se reposicionando. Uhum. Então, assim, muitas Já vezes não tem aquela vitrine de já antigamente. esse fast fashion que virou, Uhum. né, que ela sempre teve. E uma das coisas que a Zara Criadora disso aí. é Uhum. criadora, ela foi precursora disso, e o mais interessante é que a Zara nunca se valeu de influencers. Uhum. Ela nunca esteve nesse lugar de publicidade com influencers, agora ela está começando.
Uhum. E está existindo uma dinâmica diferente. Então essa previsibilidade ela existe, sim, quando você tem números, quando você tem acompanhamento, tanto para direcionar rotas diferentes, ou para acelerar vendas, ó, aqui está dando certo, né. Então você criar estratégias para o teus canais de venda. Sim. Você poderia destacar algum diferencial dessas empresas que crescem todos os anos? Olha, o diferencial realmente é antecipar o mercado, né. Então quando você tem um mapa, você tem uma noção, Uhum. você não fica no escuro. E essas ferramentas que a gente traz, né, esse conhecimento, esse atendimento na área do marketing, do comportamento, eles são primordiais, porque é onde vai surgir a nova tendência, é onde vai surgir a nova oportunidade. Pô, estou vendo uma crise aqui nesse determinado setor. O que que eu posso fazer? Você vai chorar ou você vai vender o lenço? Né? Então, Uhum. são essas dinâmicas, é uma dinâmica do mercado. E você ter essa tendência. Quando você trata dessa ideia de mapa, de rota, me vem muito a questão dos indicadores. Porque, Sim. assim, como que eu vou saber se eu preciso manter a rota, se eu preciso fazer um desvio? Qual que seria, assim, um indicador primordial? O que que eu preciso estar olhando? Eu sou um empresário, né, a minha empresa está rodando. Cara, o que que eu preciso estar olhando para saber se eu estou crescendo ou se eu estou... Né, além das vendas, né, além das, né, você vê que ali na ponta não está acontecendo, não tá virando. Acredito muito nessa questão dos atendimentos, Uhum, é um olhar muito, importante, né. Por exemplo, no setor de vendas numa loja, você tem que saber que o treinamento, teu WhatsApp, como é que tá. São alguns dados. Na verdade, eu vejo assim, é o ecossistema, não vai ser um dado isolado, sabe. Não hum, vai ser um dado isolado, mas pelo menos você ter três dados importantes dentro do teu negócio. Você precisa identificar quais são esses, fatores, decisivos, uhum. né. É na compra? Às vezes é na compra, né. Então você tem que olhar algo está acontecendo no meu setor de compras que está influenciando aqui na ponta. Uhum. É no fechamento, por exemplo, a gente atende uma rede de óticas, de que a gente estava fazendo um diagnóstico, um rediagnóstico, porque a gente tem que revisitar esses lugares, são várias lojas, vários vendedores, e a gente identificou que muitos dos vendedores não tinham, vamos dizer assim, um incentivo a vender determinada categoria de óculos. Uhum. A gente precisa trazer eles para esse lugar, dar incentivo, fazer campanha com eles, né. Então, cada setor tem o seu número, sensível. Então Uhum. identificar pelo menos 3 e isso é sentar, E acompanhar. é acompanhar, conversar com o seu time. Você tem time um outro lugar muito sensível que eu vejo, assim, e dentro desses mais de 20 e tantos anos trabalhando, o marketing precisa trabalhar junto com o comercial. Hum. Existe um lugar aqui de ruído. E se um não estiver conversando com o outro, como que o marketing vai fazer boas peças, bons caminhos para chegar no comercial, se o Uhum. comercial não conta? Não Então, conta o que... precisa ter conversa. A Não comunicação traz o ela é feedback de como que tá feedback. na Como que é lá ponta. na ponta? Ó, o pessoal não está gostando disso aqui, isso aqui não está comunicando, né. Então, é acompanhamento. E me impressiona muito a questão como, assim, obviamente que preço é uma coisa importante em qualquer produto, mas como cada vez o comportamento do consumidor mudou muito, né. Muito, E muito. às vezes ele está disposto a pagar mais caro para ter menos dor de cabeça. Então Menos dor assim, de cabeça. se eu comprar de tal marca, talvez eu vá me incomodar, então eu vou pagar um pouquinho mais caro. Uhum. Como que você vê essa questão, eh essa evolução talvez do consumidor, porque agora a gente está lidando com um cara que tem muito mais informação, antigamente não tinha nem tantas opções, nem tanta informação. Uhum. Como que eu faço agora? Hoje, existem as gerações, né. Hum, Então, assim, é um momento muito interessante, porque nós temos várias gerações consumindo a internet e tudo mais. Então, existem o pessoal dos anos 90, 80, 70, uhum, mais ainda 60, né, nossos pais, e eles têm um perfil,
né? Aí as gerações mais novas, que hoje tem tanta oferta, tanta opção que não sabe nem escolher, né? Já estão até com o cérebro meio bugado Uhum. nisso aí. O TikTok Shop Um é um fenômeno. case, né? Você chega lá, o pessoal, os mais novos buscam lá para comprar, Uhum. né? Então existem diferenças aí realmente nas gerações. Então a gente tem que começar entendendo por aí quais Uhum. canais essas gerações estão, como elas estão sendo, né, abordadas, e existe realmente uma diferença entre elas. E o que você vai fazer a respeito disso? Como que você vai acessar? Uhum. Eu volto assim, não existe uma fórmula pronta, sabe, Jeff? Existe estudo, entendimento e aplicação, E aplicação. né, eu vejo assim, é muito único. Apesar da matéria, da disciplina, vamos dizer assim, né, a gente entender a disciplina do marketing como algo que gere valor, Uhum. e esse caminho até a venda acontecer, e essa fidelização, cada negócio, ele precisa estar antenado com as tendências, e hoje muito mais. Tudo isso está tão forte, tão intenso, voltando lá ao início que eu falei da ponto .com, o que a gente desde lá viu essa evolução de tendências, eram mais, Uhum. o tempo era mais longo, mas hoje é muito curto. Então, assim, as coisas acontecem num prazo muito curto. E se você não tem uma equipe ou pessoas que estejam olhando para isso, você se perde. Realmente você se perde. Porque tem muita opção, sabe? E muita forma de se comunicar. E existe um fator, talvez, que ele possa talvez ele seja negligenciado por alguns, mas, qual que é a tua visão com relação à geração da experiência? Porque muitas vezes não é somente comprar um produto, não é somente consumir um serviço, Uhum. mas eu preciso de uma experiência. Qual que é a experiência de uma pessoa que está indo na Zara e a experiência da pessoa que está indo na loja do lado? Uhum. Uhum. O que que isso diferencia? O que que isso gera? É importante? Eu preciso estudar isso? Com certeza. Se você parar para pensar, o ser humano ele é movido à emoção, né? Então, fortes impactos emocionais, sensações, Uhum. todos os nossos sentidos, quando eles são ativados e aguçados, eles se transformam em memória. Hum. Então, ativar essa memória intencionalmente faz parte, Uhum. né. Então, e muito do que a gente, está vivendo hoje, de uma geração conectada, privada de sentidos reais, quando Uhum. ela é estimulada num sentido verdadeiro, né. Até tendo agora uma geração que está promovendo essa desconexão, né, tirar essa dopamina barata e Uhum. transformar em sentimentos reais, em experiências verdadeiras, em deixar as coisas mais lentas, né, essa nostalgia dos anos 80, do qual você não tinha esse recurso para se distrair. Tua distração era contemplar, tua distração era a experiência, era É. sentir, Não, eram os sentidos, você né. está falando isso, eu estou lembrando que tem lojas que tem cheiro. Tem cheiro, tem música. Quantas vezes você viajar, tá uma música, você tá vendo ali as roupas e tá dançando junto, né. Uhum. Então, a experiência, já tem muita gente já tá com rancinho dessa palavra experiência, mas ela faz parte mesmo de um contexto de vendas, de um contexto de memória, de um contexto de fidelização. Então, quando você faz esse pacote, existe uma grande chance, né, de você ter esse cliente novamente. Exemplo, você vai lá e faz uma experiência do teu carro, você vai uma concessionária, né, vai Uhum. fazer o lançamento de um carro, poxa, ir lá numa pista de corrida, colocar aquela sensação daquela adrenalina na veia, vir servir, né, uma bebida legal, um momento, uma música, ela vai ficar. Por mais que você não compre naquele momento, quantas pessoas falam assim: Aquela "O aquela meu lembrança consumidor agradável. está sendo nutrido aqui", uma criancinha, ele pode não comprar a BMW nesse momento, mas ele vai crescer com aquela marca junto. E quando Uhum. chegar o tempo dele, ele puder, ele vai comprar, ou Uhum. ele vai se esforçar para comprar, porque vai vir um sonho, né. Então grandes marcas, elas trabalham isso,
né, há pouco eu vi uma aula até do próprio Luiz, ele colocando, né, a gente fala sobre isso direto lá em casa, até tem que dar uma cortada, porque a gente fica, Vive vendo, avaliando e entendendo, né, essas dinâmicas, as marcas. Por que que o Wimbledon não pode um jogador estar com outra cor a não ser branco? Uhum. Porque quando eu aprendi esses dias, quando, iniciaram as competições, as pessoas vestiam vestidos ainda, e Uhum. suar era uma era um de Era era deselegante. deselegante, desagradável, então a roupa branca camuflava O suor. esse suor. Isso virou uma tradição. Inclusive, tiveram algumas historinhas ali de jogadores que queriam utilizar cores e foram banidos, não puderam. Não, aham. Não puderam estar ali. Então tudo isso faz parte da história, da memória, né, e isso, cria raízes nas pessoas. Então a experiência ela está ligada à raiz, à tradição, a comportamento, né, e que tem esse rapport, né, essa identificação. Hum. A conexão ela é um dos fatores vitais para uma marca perpetuar na memória da pessoa, na vida da pessoa, na família da pessoa. Aí voltando para a Coca-Cola, o que que a Coca-Cola fez? Foi uma conexão de felicidade, né, desse lugar. Claro, existem os comportamentos, por exemplo, hoje de uma bebida mais saudável, eles foram para os sucos, foram para as águas, que eles não Uhum. estavam antes, né, Uhum. então é entender essa rota, "Opa, tá diminuindo o refrigerante aqui, para onde essa galera tá indo?" Porque o dinheiro existe. Aonde eles estão consumindo? Eles foram para água, então vamos comprar umas, chás, vamos Exato. para esse lugar. Vamos Então é entender, é muito, por muito aí. legal. Vamos falar um pouquinho de gestão, porque tudo isso que você está trazendo, existe intencionalidade, existem os fundamentos, existe, isso tudo não acontece por acaso. Uhum. Qual que é a tua visão, assim, um CEO precisa entender de marketing? Ele precisa entender do seu negócio, né, acima de tudo. E eu acredito, assim, cada um no seu lugar, né, Uhum, pegar pessoas boas. Eu não entendo de tudo, mas se eu conhecer alguém que entenda, ela vai me ajudar, né, nesse contexto. Hoje a gente tem informação, a gente tem ferramentas, mas a gente precisa ter uma pessoa que saiba pilotar isso aqui. uhum, Então, eu creio que o CEO ele precisa entender qual é o fundamento e qual é o objetivo, né, mas saber fazer, aí eu preciso de um especialista mesmo, né, alguém que entenda de uhum. como chegar lá. Isso Entender é uma coisa, ter o e entendimento. aplicabilidade, né, porque existiram tendências dentro do setor do marketing quando a gente iniciou ainda estávamos nas houses, chamávamos de house, Uhum, né, uhum. a equipe interna do marketing fazendo. Aí: "Não, não, não, não quero mais", foram para as agências As externas, agências. teve um movimento interno, e a gente vê que isso é cíclico, né, Uhum, então essa caminhada cíclica. Após a pandemia, a gente percebeu um split de muitos profissionais para o mercado, hum, mas você precisa realmente de um time, eu enxergo muito isso, de um time multidisciplinar que vai te atender, porque uma pessoa só ela não vai atender todas as disciplinas. É importante ter um olhar mais apurado, com mais, entendimento e técnica, sabe. uhum, Não é tão simples como foi vendido. E muitas pessoas já estão entendendo isso, porque, o marketing e todas essas ferramentas que a gente tem hoje, que são múltiplas, elas necessitam de profissionais capacitados para saber o que está fazendo, né. Então, mas voltando, o CEO ele precisa entender o que ele do contexto, né, e do seu uhum. negócio, mas o marketing ele precisa de especialistas. E aí quem que vai ser o responsável pela jornada do cliente? No sentido da Da empresa? Da empresa. empresa, eu acredito que exista, a necessidade realmente de um time que entenda do produto, entenda o que está vendendo e entenda, o que precisa, Uhum, juntamente com uma um
um complemento que execute de forma exemplar né, e louvável, que chegue mesmo aonde precisa chegar para ter o resultado, porque senão é andar em círculos, né. Você fica Uhum. andando em círculos e esse lugar de conexão, de trazer a informação e de que resulte em vendas e fortalecimento da marca, ela é feita pela disciplina do marketing bem feito. Uhum. Não, é um conjunto, é uma orquestra. O nesses anos nesses anos que vocês têm de mercado, ah, vocês viram empresas sendo transformadas. Uhum. E aí a minha dúvida é assim, eh, destaca pra gente alguns diferenciais, assim, fala assim: "Olha, tal empresa entendeu e cresceu". Eu não vou citar nomes, Tá, né, sim. então vamos a gente viu muita empresa crescer, muita empresa desaparecer, tá. Então a gente viu os 2 extremos, de pessoas não inflexíveis, né, que não entenderam a jornada, e assim como pessoas que entenderam, acelera aí, vamos lá, e acabou vendendo. Então, por exemplo, a gente trabalhou com um plano de saúde aqui do sul, Uhum. do qual eles precisavam realmente organizar, entender realmente esse cliente, organizar e aumentar sua base. E a gente conseguiu fazer isso através da comunicação. Até que chegou um momento que ele pôde vender essa Uhum. empresa e teve um final feliz, vamos Uhum. dizer assim. Eu vejo isso como um grande case, porque ele aceitou, acatou o direcionamento, tocou e não freou, porque muitas vezes a pessoa fica, né, naquela angústia. Não, ele entendeu que ele precisava investir, que ele precisava colocar energia naquele lugar. E Hum. foi, e aconteceu, né. Por exemplo, teve uma época dentro da Ponto .com que nós avançamos para um desenvolvimento de sistemas para comércio eletrônico. Comércio eletrônico. E o Luiz chegou para mim e falou assim: "Raquel, vem para essa área para gerenciar esse lugar. Só que antes disso, eu acredito que a gente precisa abrir nossa própria loja, para a gente entender as dores dos nossos clientes, entender". E nesse lugar a gente é um case pessoal no final. E Uhum. a gente fez uma loja de vinhos e produtos de gastronomia na época. Fui aprender sobre o vinho, virei sommelier, então são Hum. coisas, assim, que foram extras na minha vida, né. E a loja era simplesmente para a gente entender a parte dinâmica do sistema, e foi muito onde a gente desenvolveu essa capilaridade do marketing, né, em todas as Uhum. etapas, foi muito legal. E a loja cresceu, e a loja, se tornou independente, e eu tive que abrir um ponto físico para atender um ponto de logística para poder atender uma loja de vinhos e produtos de gastronomia para o Brasil. Uhum. Então para mim foi um sucesso, né, porque eu consegui aplicar tudo que a gente estuda, tudo que a gente vê, tudo que a gente entende de uma forma plena, sem interferência, assim: "Ah não, você não vai fazer porque eu penso diferente". Eu não estou dizendo que a gente tem a verdade absoluta, né, Uhum. mas a gente tem a metodologia, a gente entende o fazer o dia a dia e esse negócio ir andando. E a loja deu super certo. Hum. Só vendemos porque precisava alguém e tinha algumas questões mais a parte contábil, umas decisões que a gente acabou falou assim: "Não, daqui para frente não vai ficar pra gente mesmo", porque eu engravidei na época. Uhum. E eu queria ser mãe e fui lá para minha Projeto melhor. minha nova empreitada, e foi excelente. E então para mim foi um case de sucesso mesmo, porque a gente aplicou o que a gente faz, cresceu e vendeu, da mesma forma. Né, então eu acho que é um olhar que a gente tem dentro dos nossos negócios, por isso que até o Luiz ele falou assim: "Vamos lá, você vai assumir", retornando, né, de um tempo bem longo aí, duplo, né, uma jornada dupla como mãe Hum. e gerente de alguns projetos, assumir essa parte porque a gente também vai aplicar o que a gente tem de conhecimento nessas outras verticais que a gente Sim. tá desenvolvendo, né, através da Uhum. tecnologia e tudo mais, que é uma delas é a Nitro. É.
ah, me vem a questão, eu tô te ouvindo e assim, eu acompanhei algumas coisas, né, pela nossa amizade e tudo mais, e talvez um ponto importante seja a questão do desconforto, Uhum, uhum. né, a gente se colocar nessa posição, assim, a gente não se deixar acomodar, Sim, né, sim. falar assim: "Olha, vai dar trabalho? Vai, Vai, mas o vai trabalho mexer. recompensa". É, é isso aí mesmo. E tem sair desse lugar porque muitas vezes a gente aplica o que a gente conhece. É a mesma coisa uma matéria. Chega minha filha e fala: "Mãe, não gosto de tal matéria", "Você não gosta porque você não entendeu". Você não gosta Uhum, porque você não entendeu. A partir do momento que você entende a matemática, por exemplo, você vai amar fazer. E é delicioso quando você encontra esses números, esses dados uhum, importantes para você e você entende a mecânica e mexe e vê a magia acontecer, uhum, é sensacional, é delicioso, né. Então só que tem que sentar, estudar, entender e dar trabalho, não é uhum, assim, né. Hoje a gente tem uma cultura do clique, clicou, recebeu, uhum, né, clicou, recebeu. Tipo, eu quero uma dinâmica, por exemplo, eu quero, sistemas que me tirem do ordinário, mas pensar, ter criatividade, a gente não pode delegar isso para o clique. uhum. Isso não vem de um clique. Tem alguma coisa Né, por trás do tem clique. muito mais, mas muito tem viver, né, levar o olhar para passear. É você Uhum. viver, é você ver as pessoas, é você entender o comportamento, é daí que vem os insights. Não vai Criar ser de um repertório. o chat ele não tem emoção, Uhum. ele não tem o ser humano, não adianta. Ele é uma ferramenta, mas essas conexões, esse entendimento do ser humano vem da gente mesmo. E o que que você diria para um empresário, então, que quer crescer nos próximos anos? Seja diligente com a tua área de comunicação. Uhum. E não deixe como se fosse mais um um Departamento. departamento, ele faz parte do pulmão, juntamente com o comercial Uhum. da da operação, com certeza. E o que que esse empresário precisa fazer amanhã? Visitar o que está sendo feito, se não está sendo feito, urgentemente fazer um plano de ação Uhum. mesmo para que a sua marca viva, porque a gente brinca, né, quem não é visto não é lembrado, é um clássico, que se fala, Uhum. mas ele é muito real. Então se você não vai ser como que você quer ser considerado dentro de uma compra, se você não aparece, se você não demonstra, se você não comunica. Então a partir daí você precisa ter noção dos teus resultados na ponta, né. Ela Sim, faz sim. parte do resultado na ponta. O marketing, ele é vital para o crescimento e pra manutenção de valor de uma empresa, né, de todos os seus negócios, assim eu imagino. Na tua visão de hoje, tem alguma tendência, ou não necessariamente tendência, o que que não pode ser ignorado? A conexão com as pessoas, a conexão. A tua marca precisa se conectar. As cada vez mais está nichado, né, pessoas estão se movendo por comunidades. Uhum. Cria a tua comunidade, cria o teu ecossistema, você vai estar conversando com essas pessoas, você não precisa dar tiro para tudo quanto é lado, entenda qual é o teu nicho e converse bem com o teu nicho, se conecte com o teu nicho, você vai ter resultado. Apesar das ferramentas, apesar das tendências, no final são pessoas e pessoas se conectam, através de Muito legal. emoções, através de necessidades, então é por aí. O 2 fatos interessantes que eu queria compartilhar com você. Esses dias até eu vi um post de um amigo e ele estava chamando a atenção, aqui em Curitiba, ali no Encontro das Marechais, Uhum, havia uma época que você tinha agências bancárias, né, nos 4 vértices ali uhum. desse cruzamento. E hoje em dia não tem mais nenhuma, né. E aí ele estava destacando, ele falou assim: "Poxa vida, as coisas mudaram", né. Como que você avalia essas mudanças? Porque, eu lembro quando eu era criança e ok, né, lá se vão muitos anos, quando você queria alguma coisa: "Ah, eu vou no centro da cidade, eu vou na rua 15, né, agora eu vou zoar aqui, né, eu vou na Hermes Macedo, eu vou na Mesbla, mas você tinha um movimento para você resolver, né.
E hoje em dia está tudo na palma da mão. Sim, hoje está na palma da mão. Mas mesmo estando na palma da mão, como eu falei, o ser humano ele é movido pela emoção, pelos seus sentidos, e ele acaba voltando. Hoje tem um movimento real de desconexão, Hum. de movimentos de descompressão desse lugar que nos traz tanta ansiedade, que é a palma da mão, né. Uhum. Ao mesmo tempo, que é até triste, um outro movimento, por exemplo, de aplicativos que simulam compras, você vai lá, coloca no carrinho, Hum. dá o ok da compra, mas você não comprou, você só fez o ato da dopamina, sabe. É Hum. muito triste, assim, então é um vício cerebral mesmo, isso aqui foi feito para você, Te viciar. manter, né, então assim, se você não mas tem um movimento de consciência disso aí. E tendo esse movimento de consciência, existem lugares, novos lugares. Por exemplo, espaços comerciais hoje que eram para outras Finalidades? finalidades, como uma Hermes Macedo da Uhum. da vida, nos dias de hoje, muitos lugares de bem-estar, como Uhum. academias, spas, lugares de beleza ou lugares Uhum. de meditação, aonde as pessoas se reúnem para desconectar. Então essa volta para a pessoa, para o bem-estar, para a saúde, hoje é uma tendência muito grande. Então as marcas de saúde, de nutrição, elas precisam estar atentas, porque existe uma vertente bem legal aí Existe uma pra demanda pelo super, bem-estar. super, super de saúde, né. Uhum. Porque são consequências dos nossos tempos. Os nossos tempos estão trazendo mais demandas de saúde mental, né, física, e é uma área que tende a crescer bastante. Sim, como que a minha marca pode participar disso, como que Sim, minha marca como tua pode marca pode participar, promover. promover isso, ou se você ainda não está nesse lugar, o que que eu posso criar? Porque Uhum. existem infinitas possibilidades, né. Uau. E também tem na área da das gerações, né, que estão envelhecendo, a gente está com uma Uhum. expectativa de vida maior, produtos para esse público, com quem você tipo, as pessoas têm que entender essas dinâmicas da vida, né, com quem Uhum. está diminuindo nascimento de crianças, mais na área pet, infelizmente. Minha filha, esses dias voltando da escola, ela falou assim: "Mamãe, que triste, eu tô percebendo em campanha, ela já estava Campanhas. em Ela campanhas já tem de outros. cons de áreas de prédios que estão sendo construídos, não tem mais área kids, só tem área pet". É uma tendência, né, então Uau. assim, a construção fazendo área pet ao invés de área kids. Uhum. Então é uma demanda que está acontecendo, né. Deixa eu te fazer uma última colocação. A gente não pode passar um podcast sem falar de IA. E Ai, não é ai. porque é uma trend ou porque realmente é um movimento disruptivo. Sim. Na área do marketing, quais são as ameaças e quais são as fortalezas desse movimento? Eu vejo o seguinte, existem muitas fortalezas, claro, porque tiram demandas, corriqueiras né, muito nessa questão até do acompanhamento dos números, Uhum. né, você fazer a Analytics. leitura, por exemplo, há pouco a gente estava numa reunião falando sobre você poder ter a leitura dos WhatsApps Uhum. dos seus vendedores, quem vendeu mais, quem vendeu, o que falou, o que deixou de falar. Para uma pessoa fazer esse trabalho, seria algo, né, Sim. e hoje uma IA faz essa leitura e te traz um relatório, como que Uhum. estão. Isso é excelente, perfeito. Mas, se a pessoa que está comandando a IA não souber o que quer, não tiver esse repertório dentro de si, vai ficar uma IA burra, né, porque nós estamos alimentando também Sim. esse lugar. Vejo um novo momento, quem tem conteúdo e busca se nutrir de bons conteúdos e de real, entendimento, vai surfar lindamente. Uhum. Mas quem utiliza a IA para criar, eu vejo assim, a IA não vai te trazer.
Ela é boa para reproduzir. ela é boa para reproduzir, né. Então é uma excelente, um assistente, mas não para fazer ações primárias que um ser humano deveria fazer, que Uhum, isso somos nós mesmos. Então, quem tá antenado nisso e não deixa de se nutrir, né, nutrir de coisas boas, de uhum, boa arte, de boa música, de filosofia, comportamento, entendimento, negócios, vai fazer miséria, uhum. né, vai saber utilizar uma máquina, Aquela não a máxima de que máquina a você. o que move são as São as perguntas. perguntas, saber os porquês E esse é o nosso e os papel. comos e realmente ter DRs, você não Uhum. pode aceitar um elogio barato, E ela sempre que ela elogia. sempre vem, eu falei: "Pode parar com essa, aqui não". Então é ter entendimento desse novo momento do que é uma ferramenta, e é uma ferramenta, né, então quem Uhum. souber aplicar e utilizar dessa ferramenta vai surfar muito bem. Esse é o equilíbrio, Que né, eu legal. acredito que ela veio para nos dar mais tempo. Uhum. Não entrar também nesse caminho de ficar grudado naquilo. Otimize teu tempo, né, Uhum. e tenha, esse tempo extra realmente para se nutrir, né, saber administrar isso aí vai ser é perfeito. Muito bom. Raquel, felicidade esse nosso tempo juntos Bom, aqui, essa conversa obrigada. muito boa, que a gente vai continuar um outro dia, Vamos aí, né. tem tema para conversar demais. Ah, que legal. E eu agradeço você que tá com a gente até agora. E se você tiver dúvidas, se você quiser continuar essa conversa, procure a equipe da Nitro. A gente vai estar super satisfeito em continuar essa conversa com você. Obrigado, Raquel. Obrigada, obrigada, gente. Siga o canal e curta e compartilhe isso aqui para muitos empresários que ainda não têm o marketing definido na sua empresa, né. Muito Vamos obrigado. lá, obrigada.